grupo é formado por Alexandre Mastercico, Edson Bandeira, Priscila de Lima, Thaís Godoy e Wendson Pereira. Nosso trabalho está dividido como introdução, objetivos, materiais, métodos, resultados, discussões, conclusão. Introdução. A ideia desse trabalho é criar um conservante em pó a partir do extrato da aloe vera barbadensis, que se torne acessível aos consumidores de forma simples e com um baixo custo, para que os vegetais como frutas, legumes, verduras e entre outros possam ter uma maior durabilidade. Contaminação dos alimentos por micro-organismos. As causas podem ter origem microbiológica ou serem devidas à manipulação. Os vegetais são um meio adequado para o crescimento do micro-organismo, favorecido pela alta atividade de água, baixa acidez e potencial de oxirredução alta dos vegetais. Nesse caso, as principais bactérias em vegetais, bactérias gram-negativas, aeróbicas e estritas. Nesse caso, a pseudomonas responsável por grandes frutos de campo cítrico. Nesse caso, nós temos uma lesão eruptiva, onde a bactéria atuou. Há bactérias gram-negativas, aeróbicas, facultativas. Nesse caso, a ervínia causa o talo ou podridão, no caso, a batata. Bacilos gram-positivos produtores de esporos. Nesse caso, o Clostridium causa deterioração. Nesse caso, era uma maçã. Principais fungos e vegetais: Botrytis B. cinera, Colectotrichum C. gloesporoides. Nesse caso, é o Botrytis B. cinera. Esses pontinhos escuros é o Colectotrichum C. gloesporoides. Aloe vera. A aloe vera é da família das lileáceas, é uma planta herbácea, suculenta e disposta em rosetas e tem um caule muito curto. Ela cresce de forma espontânea em toda a região nordeste e o nome aloe vera refere-se apenas à espécie barbadensis miller. Pode ser tratada a espécie como aloe vera barbadensis ou aloe vera apenas. As outras espécies, que são mais de 350 registradas, têm um nome, por exemplo, Aloe ferox, um exemplo de uma espécie. Mas apenas Aloe vera é referente à espécie barbadensis miller. Esse é o exemplo da barbadensis miller. Ela tem esse florema amarelado. A Aloe ferox, por exemplo, é vermelho. A gente tirou essa foto da Lorence, que a gente foi buscar esse livro lá na Botânica, que estudo de Botânica, que realmente representou essa barbadensis. E o típico é isso, é a florema amarelada. As principais substâncias no sumo da aloe vera. Os componentes químicos pesquisados dentro do sumo, em maior quantidade, são os polissacarídeos e os derivados da antraquinona, que tem os derivados principais, a aloína e a barbaloína. Isso daqui é uma estrutura orgânica, que todos os derivados da antraquinona têm essa estrutura, que essa é a própria estrutura antraquinona. Do porquê que a aloe vera tem essa ação antimicrobiana? A gente pesquisou e é devido a um complexo formado pelo polissacarídeo, que se dá o nome de aloeferon, e as antraquinonas, em específico a barbaloína e a aloína. Eles formam esse complexo e eles têm esse poder antimicrobiano dentro do sumo da aloe vera. Referente aos usos, né? Porque a gente vai criar um extrato que vai em frutas e, querendo ou não, parte da alimentação. Referente para a alimentação dos usos da aloe vera, nos Estados Unidos existe uma associação científica chamada IASAC. Essa associação ela colabora com a FDA americana. A FDA é um organismo que controla remédios e alimentos, onde eles identifica que a polpa da aloe vera purificada e descontaminada, livre do látex, o látex é a aloína, que eles dão o nome,
ela é sim reconhecida como um alimento suplementar, isso nos Estados Unidos. Apenas a contraindicação do consumo da aloe vera, onde foi relatado, é a referente à aloína, porque ela, quando concentrada, ela é uma droga laxativa e ela pode fazer com que a pessoa tenha disenteria e morrer por causa disso. Daí, os sumos que a FDA aprova são incolores e translúcidos. Por quê? Quando contém aloína no sumo, o sumo ele fica amarelado, amarronzado. Isso está comprovando que tem muita concentração de aloína. Aí eles são obrigados a descontaminar, tirando essa aloína, ou seja, o látex. Hoje no Brasil existe um informe técnico número 47 de 16 de novembro de 2011 da Anvisa, onde nesse informe foi analisado petições iniciais, para que seja sim a base da aloe vera seja criado um alimento. Só que a Anvisa rejeitou esse pedido porque a documentação científica ela foi insuficiente para demonstrar segurança ao uso. E de acordo com a Farmacopeia Brasileira, terceira edição de 1977, o extrato de planta retirado da planta numa concentração de 40%, de aloína, ele pode ser sim consumido em até 500 mg por dia. O nosso extrato, depois a Priscila vai relatar a concentração que a gente atingiu. Objetivos. Objetivo geral. Reduzir o número de alimentos que são desperdiçados a cada dia. Produzindo um conservante natural extraído da aloe vera. Objetivos específicos. Extrair os antioxidantes e antimicrobianos da aloe. Produzir um conservante utilizando esses princípios ativos extraídos. Testar sua eficácia na conservação de alimentos e testar seu índice de toxicidade ao ser humano. Materiais métodos. Os métodos. Identificação da planta. A identificação da planta a partir de três métodos principais. Na identificação em si seria a macroscopia e a microscopia. E o teste de microbiologia que a gente fez também serviu para identificação. Certo? Aí teve a extração, determinação de polifenóis, determinação de antraquinonas e o teste de conservação em vegetais. Resultado de discussões. Aí é o teste, resultado de discussões. Identificação da planta seria o teste macroscópico. São as características gerais da planta. Essa figura retratada pela farmacopeia fala como a planta tem que ser para a gente afirmar que ela realmente seria a aloe vera barbadensis. Então, foi analisado com a nossa comparativo com a imagem, a espessura da folha, o comprimento, a largura e o espaçamento entre os espinhos. E os nossos resultados foram satisfatórios, comprovando que realmente era espécie. Nos testes microscópicos, a planta foi fatiada e observada no microscópio óptico. E temos os seguintes resultados. Aqui nós temos o parênquima da planta, que seria a parte de dentro, a parte clara, o gelzinho da planta. Ampliado, nós temos o parênquima com destaque em seus estômatos. A posição dos estômatos dentro do parênquima é único para cada planta. Então isso já seria um teste de identificação. O nosso resultado foi o parênquima com os estômatos mais escuros, que seriam esses pontos. E chegamos ao resultado que seria bem próximo. Não podemos afirmar que a gente não conseguiu um foco legal no microscópio aqui da escola. Tá? Aqui o aspecto geral da planta. A camada celular e em destaque a célula aloífera. Seria onde está contida a aloína na planta. Seria a substância tóxica. Temos aqui a comparativa com a nossa imagem. Isso daqui seria a célula aloífera. Por favor. O teste microbiológico. Nós vemos que ela tem essas ações microbiológicas, tudo. Aí decidimos o quê? Fazer o teste. Pegamos as frutas, separamos em dois grupos. Um grupo foi tratado com aloe e um grupo não foi tratado com aloe. Certo? Em seguida foi feito o teste microbiológico. Foi pego um suave, umedecido no meio de cultura enriquecedor para bactérias, o TSB. Foi passado na superfície da fruta e em seguida foi semeado na placa para bactérias.
certo? Aqui foi semeado das frutas que não foram tratadas e as que foram tratadas com aloe. Dentro do período de incubação, que foi de 2 dias, tivemos 3 UFCs, 3 unidades formadoras de colônia. E na fruta que foi tratada, dentro do mesmo período de incubação, não apresentou resultado nenhum, comprovando para a gente que realmente a aloe vera tem o poder bactericida. Na próxima imagem, fizemos a cultura para fungo, que seria o meio sábio. Semeamos aqui a fruta que não foi tratada e a fruta que foi tratada. O tempo de incubação foi 5 dias. E dentro desse período, o fungo cresceu e tomou toda a placa. Não deu nem para contar o UFC. Deve ter todos os UFCs ali. E aqui a placa vazia. E também caracterizou para a gente como teste de identificação e afirmando que a planta tem também o poder antifúngico. Boa noite. Agora eu vou falar da parte da extração. Após todos esses testes de comprovar que realmente estávamos trabalhando com a espécie certa, que é a Aloe vera barbadensis, e comprovar que realmente o gel puro da aloe tinha essa ação antimicrobiana, nós partimos para a extração. As folhas da aloe foram cortadas e retirado o gel, como mostra aqui a figura 20. Após isso, elas foram trituradas e foi adicionado o recipiente Cellumax E. Ele é um recipiente à base de celulose, é um recipiente inerte. Ele serve de veículo para os ativos da aloe e, ao mesmo tempo, agrega um volume ao extrato, ao qual não seria possível trabalhar sem ele. Após esse processo, ele foi seco em estufa por mais ou menos 1 dia, como está aqui na figura 22, ele saiu assim da estufa. Após essa etapa, ele foi almofarizado e envasado, como a gente colocou as amostras, para vocês verem. Esse foi o resultado final e é o extrato obtido do gel de aloe. Em seguida, nós calculamos a concentração que ficou no nosso extrato. Como o comercial, enfim, para outros fins, não para a conservação, ele é de 40%. Nós calculamos em 400 miligramas do nosso extrato, que foi lido em 512 nanômetros, ele apresentou uma absorvância de 0,24. Por meio da equação tirada do teste da farmacopeia, nós chegamos ao resultado de 11,7% no nosso extrato. Ele é um pouco mais baixo do que o industrial, o que mostra que, mesmo que a pessoa, de repente, esquecesse de lavar a fruta ou alimento antes de consumir, ele não indicaria um dano à saúde, pois a pessoa, esse extrato a 11%, ele vai ser diluído em 50 gramas litro para ser utilizado, então a porcentagem na fruta vai ser mínima. Esses compostos são derivados hidroxandracênicos, que são todos os compostos da aloe. Dentre eles está a aloína, por isso a gente tem a preocupação quanto à porcentagem do extrato. Se ele ficasse com uma porcentagem muito alta, significa que ali também teria uma maior concentração de aloína. Lembrando que esses 11% são totais, não são apenas de aloína, a aloína está dentro desse limite. Em seguida, como nós sabemos que a conservação, retardar a deterioração, não só é um fator antimicrobiológico, mas também os antioxidantes estão relacionados, pois eles neutralizam a ação dos radicais livres. E os radicais livres são os que causam uma deterioração no alimento, eles podem mudar as propriedades químicas, a aparência, o odor e até mesmo o sabor. Por isso nós calculamos se após a secagem, como ele foi exposto à luz, se a gente teria perdido esses compostos da aloe, porque nós já sabíamos que tinha antioxidantes, então a gente avaliou se a gente ainda tinha antioxidante no nosso extrato. Foi realizada a curva de calibração com ácido pirogálico e aqui no final a gente obteve a concentração de 0,0362 miligramas de polifenóis. Os polifenóis são os antioxidantes. O teste quantifica os antioxidantes como polifenóis. Então, no caso, foi satisfatório porque, apesar do processo da secagem, da luz, enfim, todo o processo para ser utilizado, no final o extrato
conservou as propriedades da uva. Aqui nós temos um teste, fizemos os testes com o tomate. Na figura 23, foto tirada no ato do método, onde a fruta à direita está com extrato e da esquerda não, na primeira semana. Quer dizer, na primeira semana é muito pouco tempo para a gente ter um parâmetro. Na figura 24, a foto foi tirada após 2 semanas, onde da esquerda não está tratado com extrato e da direita sim. Aqui nós já vemos que sem o extrato já teve um severo ataque e a nossa fruta com o outro tomate normal, com extrato está normal. Na figura 25, foto tirada após 3 semanas, onde da esquerda não está tratado com extrato e da direita sim, já apresenta adiantado estado de deterioração. E aqui nós temos uma pequena erupção, mas não conta que pode ser do próprio tomate. A figura 26, a foto tirada após 5 semanas, onde da esquerda não está tratado com extrato e da direita sim. Aqui já vemos totalmente deteriorado. Aqui apresentou uma leve deterioração, mas não mostra o tanto que está no começo. Na foto 23, na segunda semana já tinha, né, o estado avançado. Aqui pode ser do próprio tomate. Por quê? Ele também é um ser vivente e após um tempo ele começa a se deteriorar naturalmente. Então nós não temos um parâmetro de dizer que é o ataque ou é do próprio tomate. Mas cremos que é do próprio tomate em si. Pode ter sido um pouco mais, o avanço da aloe vera aqui, no caso do nosso extrato, pode ter prolongado um pouco mais. Como o tomate não perseverou, né? Então não podemos dizer claramente que foi dessa maneira. Bom, a conclusão, concluiu-se que o extrato produzido se mostrou eficiente na conservação, prolongando a vida útil dos alimentos por aproximadamente 14 dias, a mais em relação aos não tratados com conservante. E o extrato manteve as propriedades antimicrobianas do sumo da planta. Com esses testes de toxicidade e conservante, apresenta baixos índices e o mesmo terá que ser retirado do vegetal antes do consumo por água corrente. Portanto, o conservante natural da aloe vera barbadensis é viável e eficaz. Essas foram as referências utilizadas no trabalho. As principais, a mais foco foi a Lorenz, que foi referente à lixo aloe vera, a farmacopeia e a Franco, a Bernadette Franco, que ela tirou as informações referentes às bactérias, que elas causam a proliferação dos vegetais. Aqui são algumas perspectivas futuras referentes a quem quiser dar continuação do trabalho, que é verificar a conservação do nosso extrato para outros alimentos, usar como agente microbiano para tintas, né? Que tem as tintas, afinal, por que não testar? E aprimorar a técnica com a finalidade de substituir o formol como conservante, por exemplo, em áreas medicinais. São alguns agradecimentos a professores, colaboradores e instituições. Obrigada a todos pela